querido espírito em jornada, que a presença do Mestre te renove como o sol nascente renova a manhã. Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma após o último suspiro? Hoje, aqui no Entre Mundos, vamos percorrer juntos um caminho delicado e profundo, onde as palavras não são apenas informação, mas consolo, luz e revelação. Prometo a você que até o fim desta travessia, revelaremos, de forma clara e com base espiritual segura, o que os espíritos relatam sobre o sofrimento após o suicídio e como mesmo na dor há sempre a presença de esperança e de reencontro com a luz divina. Imagine por um instante o momento do desencarne como uma travessia entre duas margens. De um lado, a vida que conhecemos com suas dores, pressões e silêncios. Do outro, o mundo espiritual invisível aos olhos da matéria, mas tão real quanto o ar que respiramos agora. Entre esses dois pontos, há uma ponte de névoa, frágil, feita de memórias, escolhas e sentimentos. É sobre essa ponte que a alma, ao deixar o corpo, dá seus primeiros passos em direção ao além. E quando esse último passo acontece em meio ao peso do desespero, ao gesto do suicídio, a alma desperta em uma paisagem diferente. Não é o castigo divino, como muitos temem, nem um julgamento de fogo eterno. Os relatos que nos chegam, através de médiuns respeitados, descrevem algo muito mais humano e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual. A alma, ainda atada às vibrações do corpo, sente os reflexos da decisão tomada. Como ecos que não cessam, como ondas que retornam à praia, a dor física e emocional ainda se fazem presentes por algum tempo. Mas quero que você respire comigo agora, em silêncio, porque esta mensagem não é de condenação, e sim de consolo. Nenhuma alma é esquecida. Nenhuma alma é abandonada. Mesmo aquelas que caem no abismo do suicídio são amparadas pouco a pouco pelos mensageiros da luz. Há relatos tocantes de espíritos que, após momentos de sombra, encontram mãos luminosas estendidas, conduzindo-os para regiões de aprendizado e cura. Sei que este tema pode despertar lembranças dolorosas. Talvez você mesmo tenha perdido alguém querido dessa forma. Talvez carregue perguntas que nunca ousou verbalizar. Por isso, quero lhe fazer um convite. Caminhe comigo até o fim deste vídeo. Nos minutos finais, compartilharei uma revelação concreta e transformadora. Um ensinamento extraído dos próprios relatos espirituais, que pode trazer paz ao seu coração e esperança à sua mente. Mas antes de seguirmos, permita-me falar com você de forma íntima. A vida é muitas vezes um campo de batalhas invisíveis. Quantos sorrisos não escondem lágrimas? Quantos abraços não são, na verdade, pedidos silenciosos de socorro? O suicídio não nasce apenas no instante final. Ele é construído em camadas de dor, de falta de sentido, de desamparo. E ainda assim, mesmo no ápice do desespero, a alma permanece ligada à centelha divina que jamais se apaga. Quando escutamos os relatos espirituais, aprendemos que a desencarnação pelo suicídio não é o fim, mas uma pausa dolorosa na jornada evolutiva. É como se a alma tivesse interrompido a própria melodia antes do término da canção. O que acontece a seguir é a retomada dessa música em um tom mais baixo, mais lento, até que novamente os acordes encontrem harmonia. Ao longo desta travessia, vamos compreender juntos como o sofrimento após o suicídio é real, mas não eterno. Como há etapas, processos e cuidados que se desdobram do lado de lá da vida. E, principalmente, como podemos, ainda encarnados, enviar vibrações de oração, de amor e de lembrança serena que alcançam nossos entes queridos e suavizam sua jornada. Hoje, você descobrirá, passo a passo, o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Vai ouvir relatos que não trazem medo, mas esclarecimento, que não produzem culpa, mas responsabilidade, que não falam de punição, mas de aprendizado. Então respire fundo. Sinta que não está só. Você está entrando em uma travessia espiritual, onde a dor encontra explicação e o desespero encontra consolo. E eu lhe peço, permaneça comigo até o final, porque a revelação que compartilharemos ao concluir esta jornada pode transformar para sempre a forma como você enxerga a vida, a morte e o reencontro das almas. Há dores que atravessam gerações.
Quando uma vida se encerra pelo suicídio, o silêncio que fica não é apenas ausência. É um eco que percorre os corredores do lar, que reverbera no coração dos que amam e que lança perguntas sem resposta ao céu noturno. Muitos de nós já estivemos diante dessa inquietação. O que acontece com a alma após um ato tão definitivo? A pergunta é antiga e ao mesmo tempo renovada em cada história. O que sente a alma que se despede do corpo pelas próprias mãos? É envolvida por trevas? É castigada? Ou encontra imediatamente o amparo de Deus? São interrogações que brotam da dor e, se não recebem esclarecimento, transformam-se em correntes pesadas que acorrentam o coração dos que ficam. Neste ponto, é preciso acolher com ternura o sentimento humano. Ninguém deseja perder alguém dessa forma, e ninguém, em sã consciência, deseja mergulhar nesse gesto extremo. O suicídio costuma nascer de uma sobrecarga, de um peso invisível, de um desespero que tolda a visão da alma. É como se a pessoa estivesse dentro de um túnel estreito, acreditando que não existe saída, quando, na verdade, do lado de fora há sempre janelas de luz. Mas o que acontece, afinal, quando o último suspiro é tomado nesse estado de aflição? É aqui que nasce a pergunta do coração, a pergunta que você talvez carregue consigo. O que acontece com a alma após o suicídio? Essa pergunta não é apenas curiosidade. Ela nasce de uma dor real que pede consolo. Ela surge porque queremos acreditar que nossos entes queridos não estão perdidos. Queremos crer que existe esperança, mesmo para aqueles que atravessaram a fronteira da vida em um gesto de desespero. Os relatos espirituais nos oferecem um fio de luz. Eles mostram que a desencarnação pelo suicídio não é o fim da caminhada, mas uma travessia complexa. Sim, há sofrimento, porque a alma desperta ainda presa aos reflexos da dor e da emoção intensa. Mas esse sofrimento não é eterno, nem é abandono divino. É uma fase, como as tempestades que se dissipam com o tempo. E aqui chegamos ao nosso primeiro critério simples, que abre caminho para o ensino dos próximos blocos. Nenhuma dor no além é sem propósito educativo. O sofrimento que a alma experimenta após o suicídio não é uma condenação, mas uma consequência natural, como a ressaca após uma noite de excessos, como o frio após mergulhar em águas geladas. Ele tem uma função: despertar a consciência para o valor da vida. Nos próximos instantes, vamos dar o primeiro passo em direção à resposta espiritual. Descobriremos juntos como os espíritos descrevem esse despertar doloroso e, ao mesmo tempo, cheio de aprendizado. E prepare-se, porque logo mais revelaremos 5 sinais espirituais claros que podem indicar quando uma alma nos envia mensagens de esperança, mesmo depois de um desencarne traumático. Quando os espíritos relatam sua experiência após o suicídio, suas palavras não são de fogo eterno ou de condenação sem fim. Elas são descrições de um despertar confuso, como alguém que acorda em meio a uma tempestade noturna. Imagine-se abrindo os olhos em um campo coberto por névoa espessa. A visão é turva, os sons distantes parecem ecos, e o corpo parece ainda pesar, mesmo sem a matéria. Assim, muitos descrevem a chegada ao além, uma travessia marcada pela sensação de continuidade da dor, mas já em um plano onde a realidade é moldada pela consciência. É como se a alma fosse uma chama que, ao atravessar o túnel da desencarnação, continuasse queimando com as memórias daquilo que viveu. A chama não se apaga, jamais. Ela apenas oscila, frágil, até reencontrar um sopro de vento que a fortaleça. Esse sopro vem, invariavelmente, do amor divino que não abandona nenhum de seus filhos. Alguns espíritos narram que, nos primeiros momentos, ainda sentem o frio das paredes, o peso do gesto derradeiro, o eco dos pensamentos de desespero. Mas pouco a pouco, uma presença suave se aproxima. Não é um tribunal, não é uma voz de acusação. É como o bater de asas de uma borboleta pousando em um ombro cansado, como uma brisa que chega sem ser chamada, trazendo a primeira sensação de consolo. As metáforas são muitas: uma pena caindo no silêncio, um fio de luz rasgando o céu cinzento, uma melodia distante que ressoa como lembrança. Esses são os sinais iniciais de que o sofrimento, por mais real que pareça, não é a última palavra. O que os espíritos relatam é que após o torpor chega o cuidado. Após a sombra,
chega o olhar de alguém que estende a mão. Talvez para nós encarnados, isso pareça lento demais. Queremos imaginar que no instante do último suspiro já exista libertação plena. Mas os relatos espirituais nos lembram que a vida é um processo contínuo. Assim como o corpo demora a se recompor de uma enfermidade, a alma também passa por fases até reencontrar equilíbrio. E é justamente nesse equilíbrio que reside o aprendizado. O sofrimento inicial não é castigo, é um eco que ensina, é um chamado silencioso para que a alma perceba o valor da vida, o dom do tempo, a preciosidade de cada segundo que foi interrompido. Você percebe como essa compreensão pode transformar nossa forma de olhar para a dor? Não estamos falando de condenação, mas de educação espiritual. Não de punição, mas de aprendizado. E se até aqui já sentimos esse consolo, quero que fique comigo, porque daqui a pouco vamos mergulhar ainda mais fundo. Em breve, revelarei 5 sinais espirituais claros que podem indicar quando uma alma, mesmo após uma desencarnação traumática, consegue se comunicar trazendo esperança aos que ficaram. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou sobre o destino das almas que interrompem a própria vida. A resposta dos benfeitores espirituais foi clara e, ao mesmo tempo, cheia de misericórdia. O homem não tem jamais o direito de abreviar voluntariamente sua vida, porque só Deus sabe a hora em que deve soar o seu termo. O suicídio é sempre uma falta, mas a expiação varia segundo as circunstâncias. Essa frase nos ajuda a compreender que não se trata de uma condenação uniforme, mas de um processo de aprendizado individual. Cada alma carrega sua história, seu peso, suas intenções. Que a justiça divina, sempre unida ao amor, leva em conta o coração por trás do gesto. Não há castigo cego, há consequências naturais. Em muitos relatos psicografados por Chico Xavier, especialmente em obras como Memórias de um Suicida e Mensagens de André Luiz, encontramos descrições semelhantes. O espírito, após o suicídio, desperta em um estado de perturbação. É como alguém que ainda ouve os ruídos de uma batalha após a guerra ter terminado. Mas esse estado não é eterno. Aos poucos, ele é conduzido a hospitais espirituais, a lugares de tratamento, onde aprende que a vida é indestrutível. É importante frisar, o sofrimento não é imposição de um Deus punitivo, mas consequência de uma escolha que interrompeu um ciclo. Pense em uma árvore que foi cortada no meio do crescimento. Suas raízes ainda vibram, suas seivas ainda correm. A alma continua viva, mas precisa ser reeducada a prosseguir de onde parou. E é aqui que entra algo essencial para você que me acompanha agora. Vamos fazer juntos um pequeno exercício de respiração. Ele não é apenas simbólico. É um recurso espiritual real, capaz de criar sintonia com planos mais elevados. Feche suavemente os olhos, se puder. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Agora, solte-o lentamente pela boca, também em 4 tempos. Repita isso 3 vezes. Enquanto respira, imagine que cada inspiração traz uma luz dourada que preenche seu coração. Cada expiração leva embora a ansiedade, o medo e a tristeza. Esse gesto simples é um lembrete de que a vida flui, como o ar que entra e sai. A alma que desencarna pelo suicídio no tempo certo também aprende a respirar novamente o ar do amor divino. Primeiro, com dificuldade, depois, com serenidade, até que um dia, esse ar se torna a própria melodia de sua existência. E lembre-se, a doutrina espírita nos mostra que nunca estamos sozinhos. Espíritos protetores acompanham os que sofrem, mesmo aqueles que caíram em desesperação. O tempo, aliado à oração e ao amor enviado pelos que ficaram, é o grande médico que vai cicatrizando as feridas invisíveis. Daqui a pouco, vamos aprofundar ainda mais essa compreensão, mostrando como nossas atitudes práticas aqui na Terra podem suavizar a jornada das almas no além. E você vai descobrir um passo simples que pode aplicar já hoje para se conectar com essa vibração de cura. Até aqui, vimos que o sofrimento após o suicídio não é um castigo, mas uma consequência natural, como a sombra que acompanha a luz. Porém, a doutrina espírita nos ensina que mesmo na sombra há sementes de aprendizado,
capazes de florescer se a alma se abrir para o cuidado divino. E esse aprendizado não é reservado apenas ao mundo espiritual. Ele começa agora no hoje da nossa vida encarnada. Porque cada escolha que fazemos, cada sentimento que cultivamos, prepara o terreno para a sintonia que teremos quando chegar nossa própria hora de atravessar o véu. As posturas internas são como notas musicais que afinam a alma. A gratidão, que transforma as feridas em degraus. A humildade, que nos lembra de que não caminhamos sozinhos. A paciência, que ensina a esperar o tempo de Deus, mesmo quando o coração grita por soluções imediatas. Essas atitudes são pequenas, mas poderosas. Imagine-se como uma antena. Quando você vibra gratidão, sua antena se volta para frequências mais luminosas. Quando vibra desespero, a sintonia se liga a ecos mais sombrios. E essa sintonia não afeta apenas você, mas também alcança aqueles que já partiram. Por isso, quero lhe propor um passo simples para hoje. Reserve 5 minutos em silêncio. Feche os olhos e mentalize o nome de alguém que já partiu, especialmente se essa partida foi marcada por dor. Em seguida, diga em pensamento: você não está sozinho. Eu lhe envio amor, luz e oração. Não precisa de palavras complexas, apenas sinceridade. Essa vibração atravessa distâncias invisíveis e chega ao coração da alma que a recebe, como uma brisa suave no meio de um deserto. Esse gesto pode parecer pequeno, mas é profundamente transformador. Ele não apenas consola quem partiu, como também fortalece você, aqui e agora. É um lembrete de que a vida nunca se interrompe totalmente. Somos fios entrelaçados em uma mesma teia de luz. E se esse passo é possível para você hoje, imagine o quanto pode mudar se ele se tornar um hábito, uma prática regular. Não precisamos esperar grandes gestos para criar cura. Basta cultivar pequenas sementes de amor todos os dias. Nos próximos minutos, vamos falar de algo que muitos me pedem. Como reconhecer sinais espirituais claros que indicam que uma alma, mesmo após um desencarne traumático, está tentando se comunicar. Vou apresentar critérios objetivos, simples e práticos, que ajudam a distinguir entre imaginação e verdadeira inspiração espiritual. Prepare-se, porque essa é uma das partes mais reveladoras e reconfortantes desta jornada. Muitas pessoas me escrevem perguntando: como saber se um sinal vem realmente de alguém que partiu ou se é apenas imaginação? Essa é uma pergunta legítima, especialmente quando a dor da perda se mistura com o desejo intenso de reencontro. A boa notícia é que a espiritualidade nos oferece critérios simples, claros e seguros para discernir os sinais autênticos. Vamos a eles. 1. Repetição significativa. Um sinal verdadeiro não acontece apenas uma vez, como um acaso isolado. Ele retorna em padrões sutis, uma música específica que toca repetidamente em momentos de saudade, um objeto que se desloca sem explicação, um perfume familiar que surge em ambientes inesperados. 2. Contexto coerente. Os sinais espirituais costumam surgir em momentos significativos, como datas especiais, orações ou situações em que o pensamento está voltado intensamente para o ente querido. Eles não são aleatórios, têm um contexto que os conecta diretamente à lembrança. 3. Valor moral e emocional. Um sinal autêntico nunca gera medo, desespero ou perturbação. Ao contrário, traz serenidade, esperança, reflexão. Mesmo quando desperta lágrimas, são lágrimas que aliviam, não que ferem. 4. Serenidade posterior. Após o sinal, há uma paz que permanece. Não se trata apenas de emoção passageira, mas de uma sensação duradoura de conforto, como se o coração tivesse recebido um abraço invisível. 5. Confirmação externa. Muitas vezes, outra pessoa também percebe ou sente algo semelhante, reforçando que não foi apenas imaginação individual. Para ilustrar, vou compartilhar um exemplo simbólico. Uma mãe que perdeu seu filho em circunstâncias dolorosas orava todas as noites, pedindo apenas um sinal de que ele estava bem. Em um aniversário dele, uma borboleta azul pousou em sua janela e permaneceu ali por minutos. No dia seguinte, ao visitar uma amiga, ouviu essa mesma amiga contar que sonhara com o filho dela sorrindo, vestindo uma camisa azul. 2 sinais distintos,
conectados por cor e contexto, trouxeram àquela mãe uma paz que nenhuma palavra humana poderia dar. Percebe como os sinais não precisam ser espetaculares. Eles são, antes de tudo, delicados e coerentes com o amor. São respostas sutis do além, destinadas a fortalecer a fé, não a criar sensacionalismo. Nos próximos instantes, cumpriremos a promessa feita lá no início. Vamos trazer uma síntese reveladora do que os espíritos nos contam sobre o sofrimento após o suicídio, reunindo as principais conclusões dessa jornada. E será nesse momento que faremos juntos um gesto simbólico de esperança, encerrando este estudo com um convite à continuidade da luz. Desde o início desta travessia, eu lhe prometi que chegaríamos juntos a uma revelação clara sobre o que os espíritos relatam a respeito do sofrimento após o suicídio. E agora é o momento de cumprir essa promessa. A síntese é esta: o sofrimento existe sim, mas ele não é eterno, nem é castigo divino. Ele é consequência natural de um gesto que interrompeu o fluxo da vida. É um eco, uma repercussão que acompanha a alma por algum tempo. Mas, assim como as ondas se acalmam depois da tempestade, também o espírito encontra amparo, tratamento e novas oportunidades de aprendizado. O que aprendemos ao longo deste caminho é que nenhuma alma é esquecida. O sofrimento após o suicídio é temporário e educativo. O amparo espiritual chega, mesmo que de forma lenta e progressiva. A oração e o amor dos que ficam alcançam o coração do desencarnado, tornando-se bálsamo real em sua jornada. O futuro não está selado pelo erro. Sempre haverá novas portas, novas vidas, novos recomeços. A revelação que talvez você esperava ouvir é que a alma não se perde. Mesmo envolta em sombras, ela permanece envolvida pela luz divina que um dia se tornará visível e clara. Não há inferno eterno. O que existe é aprendizado. E esse aprendizado, embora doloroso, se transforma em degraus para ascensões futuras. Lembre-se, os relatos espirituais que nos chegam não têm o objetivo de assustar, mas de despertar consciência e oferecer consolo. Eles nos mostram que, por mais que o suicídio seja um ato de desespero, a misericórdia divina é sempre maior. Se isso tocou o seu coração, quero lhe pedir algo simples. Escreva "escutei" se já sentiu algo semelhante. Essa palavra nos comentários será como uma corrente de união, mostrando que não caminhamos sozinhos neste aprendizado. E antes de seguirmos para o último bloco, deixo aqui um convite. Continue conosco nesta série de reflexões. No próximo vídeo, dentro deste mesmo pilar sobre a vida após a morte, vamos explorar outro aspecto profundamente consolador: como as almas encontram reencontros após desencarnações difíceis. Chegamos ao fim desta caminhada e quero agradecer por você ter permanecido comigo até aqui. Ao longo destes instantes, abrimos o coração para uma verdade que não cabe apenas em palavras. A vida não termina no último suspiro. Ela se transforma, ela continua, ela se renova em dimensões que nossos olhos ainda não conseguem ver. Se você perdeu alguém por meio do suicídio, receba agora esta mensagem como um abraço espiritual. Essa pessoa não está perdida. Ela não foi abandonada. Ela está sendo cuidada, acompanhada, orientada por mensageiros da luz que jamais se afastam de nenhuma alma. Talvez ainda esteja em processo de aprendizado, talvez ainda sinta dores que ecoam, mas o destino final é sempre o mesmo: a luz, a cura, o reencontro com o amor divino. Para você que escuta estas palavras, o convite é simples e profundo. Cultive, hoje mesmo, a chama da esperança. Não importa quão densas sejam as sombras, há sempre uma fresta por onde a claridade entra. Quando você ora, quando envia pensamentos de carinho, quando escolhe viver com gratidão, está acendendo uma lanterna que ilumina tanto o seu caminho quanto o de quem já partiu. Que essa compreensão lhe traga serenidade, que você perceba que não está só, que existe uma rede invisível de amparo sustentando cada passo seu, e que, ao olhar para o céu, em vez de sentir apenas saudade, possa sentir também comunhão, a certeza de que a vida segue e de que reencontros aguardam no tempo de Deus. Antes de me despedir, quero lhe pedir algo. Se esta mensagem lhe trouxe conforto,
Inscreva-se no canal Entre Mundos e compartilhe este vídeo com alguém que também precise de consolo. Esse gesto não é apenas apoio ao nosso trabalho, é um ato de solidariedade espiritual, porque cada palavra de esperança pode ser a chave que abre uma janela de luz na vida de alguém. Que a paz do Cristo e o amparo dos bons espíritos envolvam você e sua família. E que possamos seguir juntos, de vídeo em vídeo, transformando dor em aprendizado, silêncio em oração e saudade em reencontro. Até o próximo encontro, com luz, esperança e a certeza de que a vida é eterna.